Bom, pessoal, agora a gente pode partir para a nossa tão aguardada entrevista com o Emir Murad, que é secretário-geral da COPLAC, que é a Confederação Palestina Latino-Americana e do Caribe, que representa as comunidades palestinas na América Latina, e ele também é ex-secretário-geral da FEPAL, que é a Federação Árabe, Palestina do Brasil, e que representa as comunidades palestinas aqui no nosso país. Boa noite, tudo bom, Emir? Boa noite a todos, boa noite aos nossos ouvintes e telespectadores. É um grande prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje. É uma honra, a honra é nossa de poder recebê-lo, de poder entrevistá-lo. Nós é que ficamos honrados de você ter aceitado o convite para participar do nosso programa de hoje. E creio que todos os nossos espectadores, a nossa audiência também, ficará muito agradecido com as suas contribuições. Eu te agradecer também, é de fato uma honra para o Jornal Nova Democracia e para o programa Propósito receber aqui conosco o Emir. Muito bem. Bom, Emir, companheiro Emir, a gente fica muito agradecido novamente de você estar participando do nosso programa e a gente gostaria de iniciar a nossa entrevista perguntando para você sobre um ponto muito sensível que tem repercutido aqui na nossa sociedade, na sociedade brasileira, que é a questão da definição do que seria o antissemitismo. E a gente vê que diversas entidades sionistas têm proposto uma definição de antissemitismo que acaba por tentar criminalizar e criminaliza aqueles que têm lutado contra o sionismo. Então, a gente gostaria de escutar de você qual é a sua opinião sobre esse movimento sionista que tem crescido. Realmente a questão do antissemitismo é uma terminologia muito mal empregada, né, de propósito, aliás, né, pelo movimento sionista. Porque, por exemplo, o sem, né, língua antissemitismo, o sem deriva das línguas semíticas, né, que o árabe é uma língua semítica. Hoje temos 22 países árabes que compõem a Liga das Nações Árabes, é a ONU dos países árabes, são 22 países árabes. O que eles têm em comum, esses 22 países árabes? A língua árabe. Então, eu falo árabe, eu leio árabe, então eu sou antissemita se eu critico Israel. Quer dizer, é uma distorção proposital do movimento sionista para calar as vozes que se levantam contra a opressão e a ocupação israelense. Professor Emílio, acho que deu para esclarecer um assunto importante que a gente tem visto em desenvolvimento, como a Ana colocou, e você também esclareceu muito bem para a gente, muito mal usado e de forma proposital, como você colocou muito bem. E, Emir, uma questão que eu queria perguntar para você também, para que você possa esclarecer para nós e para os nossos espectadores. Opa, a gente teve aconteceu uma interferência no som, um ruído, mas acho que voltou já. E eu acho que o senhor, como secretário-geral da Confederação Palestina Latino-Americana e do Caribe, pode nos informar muito bem sobre essa questão, que a gente vê no mundo atual um isolamento político crescente do Estado sionista de Israel. Um isolamento político que parte tanto por parte de alguns representantes, quanto também e principalmente por parte das massas populares dos países que protestam contra Israel. E na América Latina, a gente viu muita dessa movimentação também, que iam desde cortes de relações diplomáticas até muitas manifestações pelos países repudiando os crimes do Estado sionista de Israel. O que eu queria perguntar para o senhor e também entender melhor como que está a situação como que está o cenário atual na América Latina e no Caribe dessas movimentações, tanto por parte do povo
quanto por parte dos governos de isolamento político em relação ao Estado sionista de Israel, no caso de impor esse isolamento político? É evidente que esse massacre que está havendo na faixa de Gaza por parte das incursões terrestres, marítimas e aéreas das forças sionistas israelenses, esse genocídio, ele está sendo televisionado, ele está sendo exposto diariamente, a cada hora, ao mundo inteiro. E as vozes da liberdade, as vozes da justiça, as vozes humanistas, elas se levantam em todas as partes do mundo. Na América Latina não podia ser diferente, né? A América Latina, na maioria dos seus países, reconhece o Estado da Palestina, que é membro observador da ONU, né? Nós temos 130 países que reconhecem, 140 países, desculpa, que reconhecem o Estado da Palestina, onde há embaixadas da Palestina. A primeira embaixada palestina na América Latina foi em Cuba, em 1974. No Brasil, o primeiro representante da Organização para a Libertação da Palestina veio para cá em 1976. Em 1979, ele iniciou seus movimentos com os movimentos sociais, com os partidos políticos, divulgando a causa palestina. Então, não é novo, né? Não é nova a posição da América Latina, né, em relação ao reconhecimento dos direitos nacionais inalienáveis do povo palestino, que é o direito à autodeterminação e ao retorno dos refugiados palestinos, né? Que isso é uma resolução, né, das Nações Unidas. Então, a gente sabe que a ONU tem as suas deficiências e a sua inoperância em relação a resolver os conflitos no planeta. Mas, por outro lado, é importante que as pessoas saibam que tem resoluções, né, da maioria das nações que estabelecem o direito nacional do povo palestino. E a mais importante delas, né, é a Resolução 194, que de 11 de dezembro de 48, que reconheceu ter havido limpeza étnica na Palestina e por isso determinou que todos os refugiados palestinos, na época eram 750 mil palestinos expulsos de suas terras e suas propriedades. Hoje já somos mais de 6 milhões cadastrados pela UNRWA, que é o órgão da ONU que oferece assistência aos palestinos que estão instalados em diversos campos de refugiados ao redor da Palestina, nos países limítrofes à Palestina. Então, tenho uma absoluta convicção e certeza que a América Latina é um pilar muito importante e a nossa entidade, que é latino-americana, que representa as comunidades palestinas na América Latina, nossa entidade foi fundada em 1984, né, e ela estabelece as conexões com as comunidades e a representação com as comunidades palestinas e com os partidos e as organizações palestinas nos territórios ocupados. Perfeito, Emir. A gente gostaria também de perguntar, companheiro, como você colocou a importância das mobilizações populares para o reconhecimento dos líderes, organizações e do próprio povo palestino. A gente pergunta para você como você enxerga hoje o tamanho de mobilizações que existem ao redor do mundo em defesa da população palestina, da sua justa causa, em comparação
com o que a gente vê de mobilização acerca de protestos pró-Israel. A gente vê uma discrepância enorme. Há massas populares no mundo inteiro que têm se colocado em solidariedade ativa ao povo palestino, e a gente vê que essa solidariedade não penetra e não repercute ali com o Estado sionista de Israel. Como você enxerga esse fenômeno? Israel sofre da impunidade, né? Impunidade por décadas de crimes cometidos contra o povo palestino. A impunidade que é apoiada pelo veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU e pelo apoio dos Estados Unidos, material, financeiro, político, bélico, que oferece a Israel, que permite que Israel continue sua ocupação e seus massacres contra o povo palestino. Então, meus caros companheiros e companheiras, vocês estão vendo que as vozes no mundo inteiro se levantaram, nas ruas, nas redes sociais, nos fóruns internacionais, nos sindicatos, em diversos eventos que estão sendo construídos diariamente, como esse evento agora que nós estamos aqui participando. Então, eu agradeço a vocês do programa a propósito, que é muito importante a ação que vocês desenvolvem em divulgar a causa palestina e a resistência nacional do povo palestino. Nós sabemos que a guerra do Vietnã foi vencida pelo povo vietnamita em duas frentes, que não podiam ser dissociadas uma da outra. A primeira frente é a frente da resistência do povo vietnamita contra o ataque e a invasão norte-americana ao Vietnã. E a segunda frente veio do próprio Estados Unidos, do povo dizendo: parem a guerra, essa guerra tem que ser encerrada agora. Então, foi esses movimentos que permitiram que a guerra, juntamente somados com a resistência do povo vietnamita, que parassem os massacres que ali aconteciam na década de 60 e na década de 70. E a gente vê com muita importância que as vozes não se calem, continuem firmes, não parem de falar sobre a questão palestina. Esse é o apelo, o pedido que a gente faz até que a gente expulse o último soldado da ocupação sionista da Palestina. Então, é muito importante que as vozes nos Estados Unidos, a terra onde o presidente americano dá o total apoio ao Estado de apartheid, ao Estado genocida de Israel. E é de lá que acreditamos que a opinião pública pode mudar os rumos da guerra, somados às vozes da América Latina, da Europa e da Ásia, da África e da Oceania. Então, eu agradeço mais uma vez a cada um dos que estão nos assistindo ao programa Nova Democracia, que estão fazendo um importante trabalho de divulgação, de angariamento de apoio à causa palestina. Muito obrigado a vocês. Professor, é um prazer, na verdade é um comprometimento do jornal com esse intrépido, heróico povo palestino, e também o compromisso das massas populares com o povo palestino. Não poderia ser diferente esse apoio. Professor, Emir, eu queria te fazer uma outra pergunta, mas antes de entrar nela, eu só queria perguntar ao senhor se tem algum ventilador próximo aí, porque está tendo um ruído leve no áudio, e aí parece o som de alguma ventilação ou algo do tipo. E aí...
Diminuiu? Diminuiu. Perfeito. Excelente. Obrigado. Está muito calor hoje aqui, gente. Imagino. Aqui também está terrível. E agradeço mais uma vez. E, professor, você tocou em pontos muito importantes, principalmente no apoio popular que a causa palestina tem. Inclusive, você rememora a questão do Vietnã, também muito pertinente. A gente tem visto muitas similaridades, por exemplo, o surgimento de organizações, né? Então teve recentemente uma organização chamada Escritores contra a Guerra em Gaza, igual antigamente existia Escritores contra a Guerra no Vietnã. Então é muito pertinente o senhor tocar nesse ponto. E algo que eu queria perguntar para o senhor, e você como representante de uma confederação internacional, acho que pode responder isso muito bem para a gente, porque ao mesmo tempo que a gente tem tido, por parte dos povos do mundo, uma condenação muito firme em relação a Israel, exigência de sanções e de punições contra o Estado de Israel e seus representantes, a gente tem visto por parte de determinados organismos internacionais, como por exemplo a própria ONU, uma certa falta de ação, né, mais contundente, uma certa passividade, igual a gente vê o comportamento da ONU em outros eventos, assim, outras ações pelo mundo. E aí eu queria ver também, isso tem angariado, né, muitas críticas de analistas, especialistas, ativistas do povo palestino, e eu queria perguntar ao senhor como que você vê isso também, essa certa passividade ou falta de ação na imposição de medidas mais duras contra o Estado sionista de Israel por parte desses organismos. Olha, essa passividade, em primeiro lugar, se deve à falência do sistema de representatividade da ONU na atual conjuntura internacional. O que significa isso? Significa que a ONU o poder máximo da ONU, o maior poder da ONU é o Conselho de Segurança, que é composto por 5 países que têm o direito a veto. Ou seja, qualquer resolução que é deliberada no Conselho de Segurança da ONU, ela tem que ter o consenso dos 5 membros permanentes do seu Conselho de Segurança. Ou seja, China, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra e França. Vocês viram há um mês atrás, né, o Brasil presidia o Conselho de Segurança da ONU, com 5 países membros e os 15 rotativos. Né? Vocês sabem que tem 15 países rotativos, né, que eles vão mudando de meses em meses. Mas os permanentes são os mesmos, né? E teve 12 países favoráveis, que era um cessar-fogo humanitário, chamado cessar-fogo humanitário, onde teve 12 países favoráveis, 2 abstenções e o veto dos Estados Unidos. O Império vetou uma resolução que chamava por um cessar-fogo humanitário. Não é nem um cessar-fogo definitivo. Era tipo de uma pausa. Entendeu? Evidente que esse sistema faliu da ONU. Ele precisa ser reconfigurado. Ele precisa ter uma mudança, né? E incluir nos seus membros permanentes países da África, países da América do Sul, da América Central, da Ásia, né? Então, essa é uma das bandeiras, inclusive, do atual governo brasileiro, apoiado por diversos países do mundo, né? E espero que essa carnificina, esse massacre que está acontecendo hoje, mais um contra o povo palestino, ele seja uma mola propulsora, né, de angariar apoio para que a ONU mude, né, que a ONU se torne realmente representativa, não da correlação de forças ao término da Segunda Guerra Mundial, mas na correlação de forças atual. Né? Hoje nós temos blocos, né, que se contrapõem ao imperialismo americano. São blocos que
que agem de forma multipolar, né? E isso é determinante nas relações internacionais e esperamos que a nova configuração mundial, ela que vem sendo construída, né, ela se torne a predominante no futuro próximo. E professor, perdão, companheiro Emir, a gente, pegando um pouco do gancho, já que você tocou na questão do cessar-fogo humanitário e toda a questão da ONU, a pergunta que o Henrico acabou de trazer também, como você avalia o significado histórico dos últimos acontecimentos em que Israel se viu obrigado a aceitar, ou pelo menos aderir, aos termos colocados pela Resistência Nacional Palestina para o cessar-fogo temporário que foi estabelecido? Olha, existem fatores, né, claro, que determinam os rumos da guerra, né? E um deles, e principalmente, é a resistência, porque você sabe que é assimétrico, né? Os palestinos não têm um porto, não têm um aeroporto, não têm exército, não têm tanques, não têm aviação, né? Mas temos túneis. Vocês sabem que os vietnamitas eles são professores, né, da Guerra dos Túneis. Como é que os vietnamitas venceram os Estados Unidos da América, a grande potência mundial? Era o mais poderoso exército da época e hoje ainda, né? É a mesma forma que o Hezbollah venceu em 2006 no Líbano, que em 2000 expulsou Israel do sul do Líbano, que em 82 os combatentes palestinos eles não permitiram que Israel adentrasse Beirute, a capital do Líbano. Eu vou contar aqui um fato histórico para vocês, muito interessante. Em 82, em junho de 82, Israel invadiu o Líbano e chegou até Beirute, a capital do Líbano. Muito bem. 10 mil combatentes da OLP, da Organização para a Libertação da Palestina, que inclui Al-Fatah, a Frente Popular de Libertação da Palestina, a Frente Democrática e outros grupos libaneses. Na época não tinha o Hamas. Ou seja, o genocídio palestino não começou dia 7 de outubro. E a resistência palestina não começou dia 7 de outubro. A resistência palestina é histórica. Ela é anterior a 1948. Mas a gente pode falar disso num outro capítulo, numa outra fase da entrevista. E a resistência palestina e os habitantes de Beirute foram bombardeados por 72 dias. 72 dias. Houve milhares e milhares de mortos. E, historicamente, né, em 1980, foi a primeira delegação brasileira que teve com as lideranças palestinas no quartel-general da OLP em Beirute, em 1980, visitando os campos refugiados palestinos de Sabra e Shatila, de Ain el-Helwa, de Saida, no sul do Líbano, né, onde se concentrava, naquela época, a resistência palestina, onde eu estive em 1974. Né, no Líbano, juntamente com a resistência palestina. Então, esse grau, esse cessar-fogo que houve, temporário, para entrada de ajuda humanitária, foi graças à resistência, foi uma derrota de Israel, né? Foi uma derrota imposta pela resistência e pela opinião pública mundial,
que juntos pressionam, como eu disse anteriormente, a que governos e partidos, né, mudem as suas posições. Então, é importante manter essa pressão para que a gente consagre mais vitórias para o povo palestino. Perfeito, Amir. Você falando da questão da resistência palestina não ter tanques, me lembrou uma outra alusão ao Vietnã, do Von Giap, que quando questionado, vocês não têm também tanques e aviões, vocês não têm blindados no Vietnã, ele respondeu, bom, que bom, então a gente também não tem nenhum para perder. Então também é uma vantagem que se tem ao não ter nada, né? Você não tem nenhum para perder. E, professor, eu ia perguntar para você, você toca na questão do Líbano, do Hezbollah. Uma pergunta que eu queria tocar era a questão da regionalização da guerra que a gente vê hoje em dia. Mas, ao que você acabou de trazer para a gente, eu acho que eu vou mudar a minha pergunta. O senhor falou que estava em 1974 no Líbano, junto com a Resistência Nacional, e eu acho que talvez isso seja de mais interesse, inclusive, dos nossos espectadores. Como que foi essa experiência? Como que foi esse contato lá junto com a Resistência Nacional Palestina em 1974? Como que se deu e como que foi essa experiência? Bom, isso eu tive em 1966, eu tive em Jerusalém. Em 1966, você sabe que Jerusalém não era ocupada, né? Porque Israel veio ocupar a faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental em junho de 1967, um ano depois que eu estive em Jerusalém. Eu tinha apenas 6 anos de idade. Eu fui com meu avô, que era um dos líderes muçulmanos no Vale do Bekaa, no Líbano, e juntamente com a minha mãe. Nós ficamos 40 dias em Jerusalém e depois voltamos ao Líbano e de lá eu voltei ao Brasil, que meu pai nos aguardava aqui no Brasil. Eu fui lá aprender o árabe, né? Minhas primeiras lições de árabe foram com a minha mãe, que ela era professora de árabe aqui no Brasil, e depois com 6 anos no Líbano, eu tive um professor de árabe lá. Depois, retornando ao Brasil, em 1970, eu vejo meu pai chorando ao pé do rádio. E eu tinha 10 anos, eu não sabia por que meu pai estava chorando. E eu fiquei muito impressionado com a cena. E ele me explicou porque tinha morrido um grande líder árabe chamado Gamal Abdel Nasser, que era presidente do Egito na época, e que ajudou a fundar, em 1964, a Organização para a Libertação da Palestina. E meu pai, e mesmo falando que morreu Gamal Abdel Nasser, que era um grande líder, eu mesmo assim ainda não havia entendido o porquê daquela emoção do meu pai. E ele me retratou que me fez uma seguinte pergunta: você esteve em Jerusalém? Falei, tive, meu pai. Você quer voltar para Jerusalém? Isso. Falei, quero voltar para Jerusalém. Você sabe, lembra o que você comeu, o que você sentiu, as pessoas? Eu falei, lembro, gostei muito de Jerusalém. Ele falou, você não pode mais voltar para Jerusalém, os palestinos, nenhum pode voltar mais para Jerusalém. Eu, naquele momento, fiquei congelado, né? Eu fiquei assim, paralisado, e aquela frase do meu pai não me fugiu da cabeça, não me saiu da cabeça. Eu retornei em 1974, onde já estava toda a resistência palestina no Líbano, né? E nas cidades do Vale do Bekaa, todo mundo ali apoiava a resistência palestina, e que partia da fronteira do sul do Líbano, que hoje onde parte as ações do Hezbollah. Em 82, depois que a OLP saiu do Líbano, ela deixou todas as armas com a resistência libanesa, as armas pesadas e as leves,
com a resistência libanesa. Então, muito do aprendizado que os libaneses têm hoje, foi com a resistência palestina, né, que já vinha da década de 60, da fronteira da Jordânia, né, a grande Batalha de Karami, onde foi liderada por Arafat, que derrotou uma divisão inteira do exército israelense. Procurem aí, Batalha de Karami. Uhum. Né? Então, são feitos históricos da resistência palestina. Tem muitas histórias no Líbano, na Jordânia, na Cisjordânia, na faixa de Gaza e nos territórios de 48 também. Então, eu tive um aprendizado grande com a resistência palestina, né? E hoje eu fico muito orgulhoso dos jovens palestinos que resistem tanto na faixa de Gaza como na Cisjordânia. Um grande abraço fraterno a todos os integrantes da resistência palestina. Professor, suas palavras emocionam a gente, porque a gente consegue imaginar exatamente o que você sentiu naquele momento que você estava em terras palestinas, né, que hoje estão vivendo uma forte ocupação do Estado, não só hoje, né, mas há 80 anos vivendo sob ocupação do Estado sionista de Israel. E ver o seu otimismo em relação à juventude, em relação aos jovens que têm incorporado as fileiras da resistência nacional palestina, isso é muito, muito significativo. Afinal de contas, são esses jovens que foram bombardeados em 2008, que foram bombardeados em 2014, 2016, que hoje estão lutando pela libertação da Palestina integralmente, sem deixar 1 centímetro sequer para os sionistas. E a gente vai partindo agora para a nossa consideração final. A nossa entrevista chega ao final aqui, infelizmente, mas tudo que você falou é de grande valia aqui para nós. Os nossos espectadores têm comentado bastante, inclusive, elogiado bastante as falas do companheiro Emir. E só queria colocar essa consideração, né, do otimismo que você traz para gerações e gerações que têm assistido esse grande feito histórico. Olha, eu queria lembrar também que depois na invasão de Israel ao Líbano em 82, nós formamos aqui naquela época a Juventude Palestina Sanaúde. Uhum. Na época eram jovens da comunidade palestina e árabe que como agora está acontecendo toda essa mobilização frente ao massacre, ao genocídio, na época também criando um paralelo aqui, era quase a mesma situação, né? Os jovens, né, na vanguarda aí dos movimentos de apoio e de divulgação à causa palestina e à resistência palestina. E naquela época a gente fez a maior manifestação do Brasil, que foi na Avenida Paulista, né? Que eu voltei a ver agora uma grande manifestação também, e eu fiquei assim com o coração muito feliz e com a alma lavada, porque a juventude voltou a se erguer novamente, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E quando veio a notícia do 7 de outubro, depois seguido desse massacre todo, a gente fica acometido de uma tristeza e de uma alegria ao mesmo tempo. A tristeza de ver mais de quase 17 mil assassinados, sendo 70% mulheres e crianças, fora os que estão no escombro, os jornalistas mortos, as escolas destruídas, tudo isso nos enche de muita tristeza. Mas, ao mesmo tempo, é um misto de alegria, como eu disse, porque, primeiro, geopoliticamente, nós vemos o nome da Palestina na agenda mundial, né? No topo da agenda,
desmascarando a guerra da Ucrânia, né, que fizeram 1000 sanções contra a Rússia por ter invadido a Ucrânia. E agora nós estamos aguardando as 1000 sanções contra Israel por ter invadido a Palestina. Uhum. Né? E não estamos vendo isso. Mas, enfim, a vitória virá porque a juventude está à frente. Se vocês verem os filmes, todos que vocês mostram aí são jovens, Sim. de 20 a 25 anos, né? A 30 anos. Apesar que eu considero a juventude um estado mental, não um estado corporal, né? Um estado físico. Mas, enfim, né? O que eu peço para todos os jovens que estão nos assistindo, mantenham à frente do movimento de apoio e de resistência nacional do povo palestino. Mais uma vez, agradeço a vocês, a todos os... aos que não entendem também o que é uma resistência. Porque muitas vezes a pessoa se diz pacifista e muitas vezes se coloca contra o uso de armas, né, para uma resistência. Mas eu quero apenas dizer uma coisa para vocês. Quando todos os meios se esgotam, né, quando não há parlamento, quando não há democracia, quando a tua casa é invadida, você é cercado por ar, mar e terra, quando tua família é assassinada, você tem que se autodefender. É o palestino que tem direito à autodefesa, porque é ele a vítima, é ele o oprimido, e, portanto, todo oprimido tem direito a se levantar contra a opressão. E um dado histórico para vocês. Esse dado histórico, ele tem 41 anos já, esse dado histórico, e eu vou ler para vocês de maneira curta, aprovado pela ONU em 3 de dezembro de 1982, portanto, há 41 anos. E diz o seguinte, o item 2 dessa resolução: reafirma a legitimidade da luta dos povos por sua independência, por sua integridade territorial, por sua unidade nacional e por sua libertação da dominação colonial e estrangeira e da ocupação estrangeira por todos os meios ao seu alcance. O povo tem direito a resistir por todos os meios ao seu alcance, incluída a luta armada. Isso é uma resolução da ONU. Então, essa é a história da humanidade. Todos os povos do mundo, quando são ocupados, seu território ocupado, oprimido, ele tem direito a resistir, como resistiu os franceses contra a ocupação nazista, como resistiu os argelinos contra a ocupação francesa, colonização francesa, o Vietnã, a Líbia. Eu estive na Líbia, conheci o povo líbio. Esse povo líbio perdeu 700 mil líbios na segunda metade do século passado, lutando, era metade da população líbia, lutando contra a colonização italiana. Líbia, no norte da África. Portanto, eu mais uma vez aqui, terminando, eu agradeço a vocês, estou muito feliz de estar me comunicando com vocês, falando com vocês, e muito feliz principalmente por vocês, né? Por vocês, Henrico e Ana, estarem à frente desse tão nobre programa,
que apoia e divulga causas nobres. E aos que estão nos assistindo aqui também, muito obrigado pelas palavras de carinho e apoio. Até a vista e revolução até a vitória. Até, Emir, muito obrigada pela sua participação. Nós aqui ficamos extremamente honrados e agradecidos. Muito obrigado aí. Até a vista. Até.